Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada para você que está vindo. Tem de bom ânimo, o Senhor Jesus diz para nós. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Aí você fala, e eu também. E aí, Jesus, que o Senhor venceu o mundo, tudo bem, mas e eu? Ele está ali subentendido o seguinte: eu venci o mundo, em mim vocês também vencerão. E tendo bom ânimo, né? Também ficar ali encostado. Ó dia, ó azar, eu não devia ter saído de casa hoje. Aí a pessoa põe o pé para fora, tá até meio assim, mais ou menos o dia, né? Para sair sol, a pessoa põe o pé para cima, para fora, sai um pouco de casa, está chegando perto do ponto, aí aquele toró. A pessoa se molha, aí no ponto passa o carro, espirra lama na roupa. Se você for reclamar e pirraçar com tudo, vai acontecer todas essas coisas com você. Entendeu? Eu assisti um desenho, depois vocês podem procurar aí, muito interessante. E também é como que se diz, um ensino para nós aquele desenho, né? Eu gostava muito quando era criança e agora até lembrei, depois vou puxar na internet aí, que na internet você acha, né? Era um desenho da Hanna-Barbera, Lip and Hard, não sei se vocês conhecem, quem é da minha idade conhece. Então tinha o leão, que era extremamente otimista, positivo, mas ele tinha um amigo miserento. O amigo dele era a hiena, uma hiena, macho. E a hiena totalmente pessimista e ele otimista. Então, vê o salseiro que dá. O leão ajudava a melhorar um pouco a vida da hiena, mas a hiena puxava o leão para baixo. Então não pode, gente. Não escute os urubu de plantão, não escute as hienas de plantão, escute os leões ao teu redor. O leão falava, vamos lá! Como que era? Não sei se o Hard era hiena. Acho que o Hard era hiena. Vamos lá, Hard, vamos lá, nós vamos comer um bifão gostoso, que não sei o quê, vamos comer aquela carne e tal. Eles viam uma carne lá e ia roubar a carne, né, do vizinho que sentiu o cheiro e queria roubar do caçador, né? E aí a hiena, não, acho que não vai dar certo, e com a cara de choro, não, vamos lá, você vai comer, você vai se alegrar, vai se animar. Aí ele puxava a hiena ia lá e com aquele pessimismo miserento atraía negativismo, atraía coisa ruim. E é assim mesmo, gente, a palavra de Deus diz isso. A profecia, o próprio Deus, o Senhor Jesus falou para nós ser otimista, para nós ser positivo, entendeu? Tem de bom ânimo, isso é ser otimista, ser positivo. Ele falou para uma pessoa mais recente também, minha filha, tire essas palavras, essas coisas negativas da tua vida, tire as palavras negativas, tire as palavras pessimistas. Ah, mas é a realidade, mas você precisa falar, não, se está com problema, precisa falando, se exaltando e vai dando força. A nossa palavra, na nossa não sei se é semântica que fala, Deus, ele tem poder na palavra dele, ele criou as coisas através da palavra, ele faz as coisas através da palavra dele. E nós temos esse dom, só que restringido por causa do nosso pecado. Em Adão e Eva esse poder era bem maior. Então a nossa palavra e a ciência, a física quântica já está falando sobre isso. É uma coisa tão curiosa, cada coisa que eu falar da ciência, vocês vão achar que é fantasia. E é coisa da ciência que a gente acompanha, eu gosto de física, de astrofísica, astronomia, filosofia. Então, se você começar a estudar a fundo, você vai ver que as coisas de Deus é tudo verdadeiro. Ele não fala essas coisas em detalhe, porque ele fala de uma forma simples para todos entender. Mas é bastante complexo. A ciência já está falando sobre isso. A ciência já está falando sobre a alma. Um neurocientista pesquisando, eu vi uns 4, 5 anos atrás, que ele falou que a consciência pode ficar fora do cérebro. Que nós não temos nosso cérebro. Que ela fica ali, mas ela fica como se fosse uma nuvem envolvendo todo o cérebro e fora do cérebro, né? Dentro do crânio da gente, a consciência, né? E ela, tanto é que não dá para explicar, tanto é que ela se projeta também para fora da nossa cabeça. E esse neurocientista está pesquisando cientificamente isso. E ele está fazendo uma tese neurocientista, não é coisa de religião, de nada, entendeu? Ele não se apoia na Bíblia, não. A ciência, eles querem prova. A ciência é fatos, comprovou, testou, existe. A ciência é assim. A ciência é ver para crer. E a fé em Jesus, a palavra é crer para ver. E eles vê para crer. Nós crê para ver. É o contrário. Entendeu? Então você crê e a palavra tem essa força. E tem uma coisa tão curiosa que os cientistas estão pesquisando na ciência, na astrofísica, né? Na física quântica, que, por exemplo, um elétron que está aqui, vamos dizer aqui comigo,
Ele pode estar em qualquer parte do universo, eu mexo esse elétron aqui, vai mexer aquele lá, bilhões de quilômetros longe. Você fala, é louco, já? Não, é ciência que está falando, sou eu não, tá em estudo isso. E a física quântica tem uma outra coisa muito curiosa, muitíssimo curiosa. Eles estão fazendo as pesquisas aí, e tem uma coisa no universo assim, que ele está lá quieto. Se você olha, ela muda, ela se mexe, ela movimenta, você como é que eu posso falar? É você que faz a diferença. Quando não é observada, ela... quando aquela luz, eu não lembro o que era o tema da matéria, diz que quando você observa ela reage de outra forma. Se não está observada, ela é como se fosse um bicho, um animal. Que você vai observar um passarinho, ele foge, ele se comporta diferente e tal, um animalzinho nosso que quer um carinho, um mimo. Se você não está vendo, ele se comporta de um jeito. Se você está perto, ele se comporta de outro. E eles viram isso a respeito de matéria, de física, de universo. Se você observa aquilo lá, ela muda a situação, muda a ação dela. É uma coisa interessantíssima, né? Então é isso. Isso vem provando as coisas de Deus, as coisas de Jesus. E é uma das coisas que vamos falar hoje no Evangelho, né? Que Jesus cura um doente à distância. E não só pode curar, como libertar dos demônios também. Jesus também libertou uma menina dos demônios à distância. E eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo também à distância. Entendeu? Então é maravilhoso. Se vocês ficam procurando mágica em Harry Potter e tal, coisa espiritual, isso aí é uma água suja. Fica procurando em coisas fora da palavra de Deus, é água suja. Nós temos sede dessa água viva, nós temos sede de coisas espirituais. Por quê? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos um corpo. A imagem e semelhança do nosso Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 dimensões, um só Deus. Nós também, espírito, alma e corpo. 3 dimensões e um só ser. Né? Você vê que maravilha. Então vamos lá, já falei muito, mas como eu falei para vocês, que o Espírito Santo venha nos orientar, nos iluminar, que Jesus use a minha voz, o meu rosto, a minha careta, para levar a boa nova dele. A boa nova de Jesus é isso. E nós viemos a este mundo destinados a viver para sempre, não morrer, não ter doença, não ter enfermidade, e aí para o céu num mundo maravilhoso. Aqui nós estamos para quê? Para acrescentar bagagem nós nesse mundo de dificuldade, limitado e tal, para ver como nós se comporta e para nós ir amadurecendo como um vinho. É como se fosse um local que você põe para amadurecer o vinho, ou para fazer um suco de uva concentrado, sem envelhecer ele. Deixar ele mais agradável, mais gostoso, mais doce. Então, por isso que nós estamos aí. A alma bruta, por exemplo, a uva verde, a uva lá no pé é uma coisa, né? Ela está ali. Mas se ela não amadurecer, o que adianta aquela uva verde? É a sua alma, o seu espírito está verde lá no céu. Então é mandado para a terra para quê? Para amadurecer, para encher a bagagem. O que nós leva quando morre? Às vezes a pessoa fica se apegando a bens materiais de tranqueira, mas o que nós levamos daqui para o outro lado? Nós levamos o amor que fizemos, as boas ações, as experiências, as memórias, o conhecimento. O resto não levamos mais nada, nada. O que nós levamos para o outro lado é o conhecimento adquirido e o amor. Então, quanto mais conhecimento nós adquirir aqui, e o bem que nós fazemos e o amor, é o que nós vamos ter a nossa riqueza lá do outro lado. Tá bom? Obedecendo ao Senhor Jesus, para estar do lado dele lá. Os evangélicos se preocupam bastante com galardão do outro lado. Eu já falei algumas vezes no vídeo, né? Às vezes eu me torno repetitivo, mas por quê? Porque nós somos tarde em entendimento. Nós temos que repetir as coisas para gravar na nossa mente. Por isso que Deus, você pega lá no Antigo Testamento, você vai ver que Deus mandava eles ler, ouvir a palavra, que a maioria não sabia ler, mas os profetas vinham lá, os levitas, e subiam num lugar alto, eles faziam para eles, e eles liam. Vira e mexe, eles pegavam os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, começavam a ler para o povo lá. O antigo, né? A Torá. A Torá? É a Torá que fala. Estou confundindo com os muçulmanos. Acho que é a Torá. O Antigo Testamento. Então eles começavam a ler os profetas Isaías, Moisés e tal. Começavam a ler para o povo, né? E Deus falava, guarde essas palavras, leia, até gravar no teu coração. Porque sois tarde de entendimento. Por causa do pecado, declinou a nossa capacidade mental e de memória. Então, quanto mais você lê, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais vai ter efeito na tua vida. Quando ela entrar no coração, aí ela começa a funcionar na tua vida. Seja de cura de doenças físicas graves, seja de libertação de demônios, seja de situação financeira, seja de enrosco, vai te livrar de tudo. A palavra de Deus tem essa capacidade. Como diz lá nos antigos, nos salmos e tudo, nos profetas, Eclesiastes, tudo.
Nós estávamos no abismo, no mundo da aflição. Então, no abismo, clamamos ao Senhor. Ele enviou a sua palavra para nos resgatar, nos salvar. Tá bom, gente? Vamos fazer nossa oração, que senão depois fica grande esse vídeo. Eu quero ver se faço a primeira leitura hoje, que está muito bonita, em Isaías, né? Nossa, tem tanto segredo dentro da palavra de Deus, gente. Algumas coisas o Espírito Santo revela para a gente, e eu quero passar para vocês, né? Eu, às vezes, ouvindo, eu também pego alguns padres, alguns freis, né? Alguns pregadores que trazem a palavra, né? E eu pego e também escuto, gosto de ouvir também. E às vezes até as minhas próprias. Um dia eu estava ouvindo lá, minha filha fala: pai, você está aí, você está sendo narcisista, você está ouvindo essas coisas. Não, filha, é que a gente sente quando tem a unção do Espírito Santo que não parece que eu estou falando, eu sinto aquilo ali me dando paz, me alimentando aquela palavra. Por isso oriento vocês a pegar esses vídeos de vez em quando, ver 1, 2, 3 vezes, está angustiado, está deprimido, vai ter que trabalhar isso aqui, está angustiado com a vida. Pega e fica ouvindo isso aí umas 2, 3 vezes, vai acreditando nisso, você vai ver, sua vida muda. Sai aquele peso, sai aquela opressão maligna, negativista. Então não vamos ser como uma hiena. Depois vocês põem aí no YouTube aí e procura lá o desenho da Hanna-Barbera, Lip and Hard. Vocês vão ver. Vamos imitar só o Lip, mas não vamos deixar que a hiena derrube nós. Pelo contrário, vão falar: não, você cala sua boca, hiena, não quero ver você falar mais coisa pessimista. Agora, se a hiena insistir em ficar em pessimismo, a hiena, os urubu, você se afasta deles, porque eles vão te puxar para trás. Então o Lipe ficava empolgado em comer aquele bifão, ele via aquele bifão e tal, e tinha condições de comer, mas por causa da hiena, aí o que acontecia? Chovia, acontecia desgraça, aí vinha índio, atacava a flecha neles, aí vinha o caçador e metia chumbo neles, tudo por causa da hiena. A hiena trazia aquela energia, aquela aura negativa para cima, né? Nós não podemos alimentar isso. A área negativa e de trevas, quem age é o maligno, é o adversário de Jesus que trabalha com isso, né? Então não é o rebelado, né? Satanás e seus anjos, né? Ele escolheu o reino de trevas dele e quer levar o máximo ser humano para lá. Se você ficar no negativismo, você está entrando no terreno dele. Ah, Jonas, mas tem os problemas? Tem os problemas, mas vamos enfrentar. E fazer o que dá, o que não dá, ó, tá aqui, ó. Aí, ó. Você pede ao Senhor Jesus, fala: Senhor Jesus, me ajuda, me socorre. Ele vai socorrer, tenho certeza disso. Mas você tem que crer e confiar nele. Não pensar que, como até falou um satanista debochando, né? Fala lá com o seu amigo imaginário. Ele falou isso porque o demônio tem maior medo, ele também tem maior medo de Jesus, eles têm maior medo de Jesus. Mas os satanistas que servem ao demônio, eles também pegam a raiva de Jesus como o demônio tem. O demônio passa para eles ódio a Jesus e aversão e deboche, pirraça, blasfêmia. O ser humano tem livre-arbítrio para falar, né? Os demônios não têm para falar, mas através do homem, com o livre-arbítrio do homem, os demônios conseguem falar bobagem, falar contra Jesus, ofender, desmerecer, falar besteira. Aí é permitido, por causa do livre-arbítrio, né? Obrigado, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta todo dia. Eu enchi minha barriga agora há pouco, Senhor Jesus, tomei um café muito gostoso, te agradeço muito, que eu mesmo preparei, que a esposa está viajando, descansando um pouco, espero. E te agradeço muito, Senhor, por esse cafezinho gostoso que eu tomei agora. Assei um pãozinho de queijo, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me dá o meu alimento todo dia, eu agradeço. E sei, Senhor Jesus, que mesmo que desse um monte de problema, o Senhor fazia cair o alimento do céu para mim. Eu tenho certeza disso. E se não caísse, Jesus, eu ia te louvar do mesmo jeito e agradecer por eu conseguir fazer um jejum, ou por eu conseguir emagrecer, ou dominar minha carne. Também ia ficar feliz e te agradecer, Jesus. Porque o Senhor não precisa me dar mais nada, porque o Senhor já me trouxe a existência, aí pequei e me afastei de ti. Aí o Senhor veio, morreu, deu o teu sangue na cruz por mim, Jesus. Porque senão eu ia para o inferno por causa dos meus pecados, das minhas coisas erradas, da minha separação de Deus, através do pecado de Adão também. Mas daí o Senhor veio, me resgatou com o teu sangue derramado na cruz, derramou a tua misericórdia sobre mim e me resgatou, Jesus. Então eu já estou muito agradecido. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço, Jesus. A tua vida não tem preço. A gente fala que uma vida humana não tem preço, Jesus. Imagine a tua, Senhor Jesus. Não tem como mensurar o valor, né? Então eu te agradeço muito por o Senhor ter dado a vida, o teu sangue por mim e por nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Peço a ti, meu Senhor Jesus, tu mesmo me chamou para falar, eu estou aqui para te obedecer, Senhor Jesus. O Senhor me chamou para levar a tua palavra, o Senhor disse para mim que tinha almas esperando. Espero que essas almas estejam aí, Senhor, na internet, dessa pessoa que está me ouvindo, que seja ela. O Senhor já de antemão já viu essa pessoa que está ouvindo.
e quer agir na vida dele, Senhor Jesus, na vida dela. Então toca com o teu poder, com a tua palavra, que essa tua palavra vá antes, Jesus, limpando o terreno, acorrentando os demônios, afastando a pessoa, para que a pessoa tenha a liberdade, o livre-arbítrio de ouvir essa palavra, prestar atenção e decidir. Senhor. Afasta os demônios, Jesus, acorrenta eles, tira eles de perto da pessoa, que eles não possam tapar os ouvidos, nem a mente da pessoa, nem os olhos. Que eles sejam amarrados em teu nome, Jesus, por São Miguel Arcanjo, seus anjos, né? Vão repreendendo todos os espíritos malignos, afastando dessa pessoa, afastando dessa casa, Senhor Jesus. Que ele venha ter paz e lucidez para decidir, sem influência demoníaca, Senhor. Se ele quer te servir, se ela quer te servir ou não, Senhor Jesus. Desde já te agradeço e que essa pessoa sinta a tua paz, Jesus. Leva a cura para ela, Senhor. Que a tua cura vá, Senhor Jesus, como hoje vamos ver no Evangelho. Que através da tua palavra a cura foi, Jesus. Aí eles falam, mas Jonas, você não é Jesus, Mas o Senhor mesmo falou, Jesus, lá em Marcos 16,15. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas, se beberem um veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e serão curados. Farão as obras que eu faço ainda maiores, porque eu vou para o Pai. O Senhor delegou essa autoridade, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor Jesus, que os teus sacerdotes, os teus pregadores, os teus ministros, os teus pastores estão à frente, autorizados para isso. Mas se eles deixam de fazer isso, o Senhor passa a todos os fiéis, Senhor, aqueles que têm fé, têm a sua autoridade em teu nome. Eu acredito nisso, Jesus, porque já havia tua atuação, Senhor, nas casas e nas famílias. E desde já te louvo, te adoro e te bendigo. Por que creio? Simplesmente creio como eu falei contigo, Jesus. Falei, não precisa mostrar nada não, Senhor Jesus. Eu vou ler a tua palavra e acreditar. Eu acredito no Senhor e acabou. Muito obrigado, Jesus. Quem crê diz amém. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer o evangelho primeiro, já que eu falei tanto. Deixa eu ver, o evangelho hoje está em João, São João, né? O apóstolo que era cheio de amor, né? Jesus falou para a pecadora, porque muito amou, muito será perdoada, né? Então tá aí um dos segredos da salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Jesus, que esses teus olhos nesse quadro aí, Jesus, que saiu do Santo Sudário, que o Senhor deixou essa tua foto para nós, por aqueles nesse tempo que teriam sede de ti, Jesus, num mundo de tanta mentira e tanta falsidade. Que esses teus olhos visitem essas casas, Senhor, com teu poder, Jesus. Se o demônio insistir em ficar, que ele seja obrigado a olhar os teus olhos. Eu sei que eles se apavoram quando chegam diante de ti, Jesus. Então que eles fujam de perto dessa pessoa, tirem todo o tormento e saiam. Em teu nome, Jesus. Muito obrigado. Então vamos lá, hoje nós estamos na segunda-feira, estamos na quarta semana da quaresma, da nossa liturgia, que é um espetáculo. Eu oriento você a ler todo dia, meditar um pouquinho, né? Hoje, dia 16 de março de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda estamos no tempo da misericórdia, do ano que ele falou lá, né, que estava em Isaías, depois ele leu na sinagoga de Cafarnaum, se eu não me engano, ou de Nazaré, acho que é Nazaré. Ah não, deve ser Cafarnaum. E Jesus falou lá, né, que veio pregar esse ano da misericórdia, só que ele não falou do dia da justiça, porque não era tempo, né? Ainda tinha mais de 2000 anos pela frente. Agora não, agora está chegando o dia da justiça, né? Mas eu fico feliz porque antes do dia da justiça, Jesus, como nesse tempo agora, está derramando a sua misericórdia. Haverão conversões em massa. Nós vemos isso por causa do Apocalipse 7, que fala que viu uma grande multidão diante de Jesus, vestido com vestes brancas e palmas na mão. O apóstolo São João mesmo, que nós vamos ler agora, viu isso no Apocalipse. Deus revelou, mostrou essa imagem. Ele estava lá. Ele viu em 3D. Obrigado, Senhor Jesus. Te louvo, te agradeço e te bendigo. Muito obrigado. Vamos lá, então tá aqui, ó. Da quaresma, né? Mas é como falei para vocês, a palavra de Deus é atemporal, como uma música. E quando a palavra fica aí mais tempo ainda, aí que fica mais gostoso, né? Como um vinho, né? Como uma música, a gente às vezes vê aquelas músicas antigas, a gente gostava e fala, que gostoso essa música, sente uma recordação boa, né? Assim também é a palavra de Deus. Então, sempre procure estar revendo esses vídeos, tá bom? Que vai te ajudar na salvação, afastar os demônios, afastar os tormentos, trazer cura para a tua vida, trazer alegria no dia a dia e depois ainda ir para o céu ainda. Tá bom? É isso que eu desejo para você. Então nós estamos na quarta semana, hoje segunda-feira, é Isaías 65, 17 e 21.
E João 4, 43 a 54. João 4, Evangelho, né, de Jesus segundo João 4, vamos ver aqui, 4, 44, 43 a 54. 4, 43 a 54. Vamos lá dar uma olhada. João 4, 43 a 54. A cura do filho do oficial. E aí eu vou contar para vocês rapidinho um depoimento de uma coisa que aconteceu à distância também. Depois, logo em seguida, eu vou fazer um vídeo de Isaías, da primeira leitura. Então tá lá. Evangelho de Jesus segundo São João. Glória a vós, Senhor. Passados os dias, Jesus partiu para Galiléia. Então ele saiu da Judéia e desceu para Galiléia. Era como se Judéia fosse um estado e Galiléia é outro do país de Israel, né? Judéia de Judá, Galiléia lá dos galileus, né? Que das 12 tribos e tal, então fez essa divisão. Ele mesmo havia declarado, Jesus, né? Que um profeta não é honrado na sua pátria. Quer dizer, ele estava descendo da Judéia, de Jerusalém, e estava indo para Galiléia, onde ele morou ali, onde ele cresceu, né? Ele nasceu em Belém, mas foi para lá porque José levou ele para lá, porque o Herodes queria matar ele quando era pequeno, então ficou com receio, falou, vai que esse homem xarope tenta matar, e estava o filho do Herodes lá, então ele falou, não vou levar, né, a família para lá. E aí José levou para Nazaré, lá da Galiléia, perto de Cafarnaum, né, perto do mar da Galiléia. Então aí Jesus estava voltando para lá, para Galiléia, né, e onde ele morava, por isso que está dizendo assim, ó, né, entre parênteses. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado em sua pátria, em sua casa. Né? Chegando na Galiléia, acolheram os galileus. Eles acolheram alegre porque é o seguinte, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa da Páscoa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou, pois, a Caná da Galiléia, onde ele tinha feito o milagre lá da água em vinho, né, transformado. 600 litros de água em vinho, vinho do bom ainda, que até o mestre de cerimônia lá falou, nossa, chegou pro noivo e falou, você fez o contrário, você deixou o melhor vinho pro final, né? O melhor vinho pro final. Olha o poder de Jesus, olha a física quântica, olha o poder dele alterando a matéria. Então ele voltou para lá, onde havia transformado água em vinho. Havia então em Cafarnaum, lá perto do mar da Galiléia, um oficial do rei cujo filho estava doente. Oficial do rei, aqui eu não sei que rei é, se é o rei Herodes, se é outro tipo de rei, né? Oficial do rei cujo filho estava doente. Aqui falou o filho, né, em João, lá no outro parece que falava que além de filho, ele acho que ele era soldado também. Funcionário do rei, oficial do rei, aqui embaixo está escrito assim, funcionário da corte de Herodes, Antipas, ó, tá vendo? Então era do Herodes, o filho do outro Herodes que falou aquelas besteiras, queria conhecer Jesus, queria que Jesus transformasse água em vinho, perturbando Jesus, né? O atentado Herodes que Jesus chamou de raposa. Falou, deixa essa raposa, a hora dele chega. Tá vendo? Jesus, a bondade em pessoa, que ele falou de um político. Então você que é político, eu sei que tem alguns políticos que me escutam, presta atenção na tua vida, repassa ela com Jesus. Deus necessita de políticos, bons políticos, né? Que busquem realmente o bem do povo. E não só falar, eu quero me arrumar, como dizia um programa de humor, né? O povo que se exploda, né? Que se exploda. Falava assim o político. Né? Eu quero me arrumar. Então que você mude a tua vida enquanto é tempo. Ainda há tempo. Repara todo mal, devolve dinheiro roubado. Repara todo mal. Se não puder devolver para os órgãos oficiais, dá para uma casa de instituição, de caridade, de saúde principalmente. Dá para órfãos, para doentes, compra a cesta básica. Devolve o dinheiro enquanto é tempo. Escuta o que eu estou te falando. Devolve. Repara o mal. Então, era um oficial, já entrei em outro assunto, funcionário da corte de Herodes Antipas, estabelecido em Cafarnaum, né? Aí, o que acontece? O profeta, chegando a Galiléia, colheram os galileus, porque tinham visto tudo o que fizeram, tá? Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi a ele e rogou-lhe, quer dizer, quem? O oficial, né? Que descesse e curasse seu filho que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus... Não liga não aí esses contratempos aí, acho que é o reflexo aí, não sei, que a câmera fica mudando aí. Mas não liga não, gente, o importante é o áudio. E se Jesus quiser mostrar alguma coisa também, é Jesus que manda. Então diz assim, ó. Aí o homem, né, chegou perto de Jesus, né, esse oficial
oficial do Herodes, e chegou e falou para que o filho estava doente, né? Ele foi até Jesus, porque ouviu falar que Jesus estava lá, e rogou-lhe que descesse curar seu filho que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Mas pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus falou: vai, disse-lhe Jesus. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. Você viu? Na hora que o homem pediu. Aí o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Aí indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, às 7h, a febre o deixou. 7h, eles contavam a partir das 6h. 6 com 7 dá 13, 1h da tarde, né? Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Amém. Então vocês veem, Jesus fez uma cura distante. Agora, nesses 3 minutos que me restam aqui, 4 minutos, eu vou contar um caos de uma casa. Nós fomos fazer oração numa casa, uma senhorinha muito boa, né? Uma japonesinha, gente boa e tal, o filho. O filho foi lá receber oração no grupo de oração, aí começou a manifestar com os demônios daqui e dali e tal. Aí nós tocamos e tudo, mas precisava ser um processo nela, que foi um processo de muitos anos na vida do menino, envolvido com todo tipo de coisa assim, oculta, né? Com espiritismo, com outras religiões africanas e com um monte de coisa, e coisas também dos antepassados japoneses e tal, né? E um monte de coisa assim, esquisita. E aí a mãe dele, passei o telefone para a mãe dele e tal, rezamos bastante e tal, e a mãe dele é uma baixinha, coitadinha, ele é altão. Ele era japonês com brasileiro, a mãe dele era japonesa. E aí um dia, de repente, a mãe dele me liga lá um dia, acho que era umas 11h, meio-dia. Ô, seu Jonas, por favor, você me deu o telefone, desculpa eu ligar, desculpa. Eu falei: não se desculpe, minha senhora, o que aconteceu? É que falou o nome do rapaz, ele está aqui, mas manifestou que o espírito aqui está perturbando, que não sei o quê. Falei: o espírito está aí, ele está perturbado, está com o demônio? Tá. Faz o seguinte, puxa ele perto do telefone, encosta o fone de ouvido o telefone no ouvido dele. Aí ela encostou, eu falei: em nome de Jesus, demônios, sai dele agora, deixa ele falar comigo. Na hora o rapaz voltou assim, chamei ele pelo nome, voltou e comecei a conversar com ele, repreendi um pouco o demônio, aí conversei um pouco com ele, falei algumas orientações para ele, aí mandei ele chamar a mãe, e falei com a mãe ficou mais em paz, né, que estava atrapalhando ela no almoço, nas coisas do dia a dia, vocês vê? Falei: em nome de Jesus, deixa ele. E ele bufando, o demônio atendendo o telefone, vê se tem cabelo. Eu falei para vocês que o mundo espiritual é bizarro. Aí eu falei né, tem pessoas que pode dar um testemunho, mas depois vocês falam: o Jesus está inventando essa história. Não estou inventando, não. Eu não gosto de mentira, não gosto de invenção, não gosto de nada. E falei para Jesus: eu não gosto de ficar falando, chutando esses negócios, dando profetada. Se não for o Senhor, não me ponha nessa fogueira. Eu não vou não, Jesus, não gosto. O pessoal, a família sabe como eu sou. Até teve uma cunhada minha que falou: Jonas, você é muito sincero. Fazer o quê? Tá bom, gente? E depois, se vocês quiserem mais detalhes sobre história, eu vou contando algumas histórias espirituais sobrenaturais, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo. Daqui a pouco estou fazendo outro vídeo, vou fazer de Isaías, a primeira leitura, que está muito gostoso. Gosto muito do profeta Isaías. Fiquem com Deus. Ora, orai e vigiai. Ora e labora, então cai fora. Tchau.